Que a bendita paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, trazendo paz, alegria e tranquilidade ao seu coração. Muito boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, que alegria chegar a você nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. O nosso ano já está rompendo aí para o segundo tempo, né? Já se foi o primeiro mês do segundo semestre. Já estamos aí às portas do mês de agosto. E continuamos estudando Mateus, capítulo 5. Hoje nós terminaremos Mateus, capítulo 5. E eu lhe convido para nós estudarmos a partir do versículo 43, que nos diz a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e abençoai aos que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Da mesma forma, até os publicanos fazem. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Ele sua graça e sua bênção ao estudo desta noite e que o Espírito Santo ministre em nosso espírito as verdades do seu reino. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelo fim do mês de julho e pelo limiar do mês de agosto, e nesta quinta-feira nós suplicamos a tua doce presença, a tua direção para a ministração, para o estudo desta noite, e a minha oração, meu Pai, é que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pastoreie as nossas vidas e que sejamos, meu Deus, não somente emocionados ou envolvidos, mas que nós sejamos desafiados a nos comprometer com a tua palavra. Por tudo nós te oramos e por fé te agradecemos, porque oramos no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Estamos chegando ao final do capítulo de número 5 e aqui nós temos uma desafiadora proposta de Jesus àqueles que mergulham no entendimento do seu reino. Ele diz: escuta, não é dito pela lei ou pela tradição que vocês devem odiar o seu inimigo e amar o seu próximo? Ele diz: mas isso é muito comum. Para você que entendeu o princípio do reino, você vai me ouvir te dizer: amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, faça o bem àquele que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Esse é o maior desafio para termos uma alma curada e um espírito restaurado. Eu sempre digo, e eu sempre uso esse paralelo, seja na experiência do gabinete pastoral, ou seja no atendimento no setting terapêutico,
Eu digo que o grande desafio é termos um controle emocional, termos um coeficiente emocional tão elevado ao ponto de não importar com o que falam ou o que fazem conosco. Porque o grande problema não é o que falam e nem o que fazem conosco, mas é como nós lidamos, como nós reagimos ao que falam e ao que fazem conosco. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Se uma pessoa te diz que você é desleal e você não é, por que isso te incomoda? Porque está ferindo a minha dignidade. E a sua dignidade, ela é ferida pelo que as pessoas falam ou pelo que você faz? Se disserem que você é mentiroso, é desonesto, muda o teu caráter, muda a tua personalidade, muda quem você é. Isso só faz sentido para as pessoas que não têm controle em suas emoções e não estão conectados no espírito. Porque não importa o que falam ou não importa o que fazem, o que importa é quem você é. E quem você é não depende do que pensam a teu respeito, mas depende de você, de quem você é. Eu sempre recorro a esse entendimento quando falo desse assunto. É a diferença entre integridade e reputação. Hoje eu vejo as pessoas muito mais preocupadas com a sua reputação do que com a integridade. Reputação é o que as pessoas pensam quem você é. Integridade é o que realmente você é. A integridade, ela não pode ser tocada pelo que as pessoas falam ou fazem. Ela só pode ser tocada pelo que você fala ou pelo que você faz. Mas mexeram na minha reputação, mas não vão tocar na sua integridade. E lembre-se de mais, uma boa integridade gera ou restaura uma reputação, mas reputação não gera integridade. As pessoas podem falar dizendo que você é uma boa pessoa, mas só você e Deus sabem se você realmente é essa boa pessoa. As pessoas podem dizer que você é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mulher, um bom filho, um bom empregado, um bom cidadão, mas de fato você é. Deus e sua consciência sabem se vocês são. Isso é integridade ou falta dela. Quantas pessoas na nossa sociedade têm boa reputação, mas não têm integridade nenhuma? E quantas pessoas até são mal vistas por outrem, mas elas são íntegras no seu caráter e elas são íntegras diante de Deus. É exatamente isso o que o texto nos fala. Você sabe por quê? Porque a nossa atitude, o nosso comportamento é como o bumerangue. Tudo aquilo que nós lançamos, nós receberemos de volta. Tudo aquilo que nós proferimos é uma espada de dois gumes, que tanto pode romper o limite de quem me ouve, mas como pode se tornar também uma arma contra mim mesmo. Daí a expressão, amai os vossos inimigos, abençoai aquele que vos amaldiçoam. Sabe por quê? Porque você é maior do que eles, porque você tem um nível de entendimento que eles não têm, porque você tem um nível de compreensão que eles não têm, e você tem um nível de intimidade com Deus que eles não têm. Mas estão me perseguindo. A Bíblia diz, não, mas você vai também fazer isso, orar por aqueles que vos tratam com maldade e com aqueles que vos perseguem. E aí o próximo versículo, eu vejo pegar muitos cristãos. Aqui é um problema que compromete a vida de muitos cristãos. Sabe o que é? Você vai ver o que você fez comigo está nas mãos de Deus. Aí aquele que deveria ter lábios para abençoar, tem lábios para amaldiçoar. Isso mostra
a natureza comprometida, duvidosa do seu coração. De uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Se você tem lábios para abençoar, dos seus lábios não podem sair outra coisa. Se os seus lábios são usados por Deus para proferir bênçãos, revelação, entendimento, sabedoria, conhecimento, dos seus lábios não podem sair outra coisa. Quando eu ouço pessoas dizendo, você vai ver o que você fez comigo, o que é que vai acontecer com você? Ei, a Bíblia está dizendo que o sol nasce para o justo e para o injusto. A Bíblia também está dizendo que a chuva cai sobre o bom e o mal. A chuva não escolhe território, ela cai sobre o bom e ela cai sobre o mal. Ela cai sobre o justo, ela cai sobre o injusto. E o sol desponta sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto. Então, para com essa atitude mesquinha de ficar lançando impropérios, palavras contrárias às pessoas com as quais você convive, isso não vai trazer resultado. Aí ele fecha o texto dizendo o seguinte: se vocês amaram aqueles que vos amam, que diferença você está fazendo? E se você cumprimentar apenas o seu irmão, o que é que você está fazendo? Os publicanos, os fariseus, eles são assim. Aqueles que são religiosos de capa, religiosos de tradição, eles fazem isso. E é o que mais se vê nos dias atuais. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem servas de Deus, pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, têm essa atitude. Onde é que está Deus nisso? Se tornam indiferentes ao irmão A, ao irmão B, fecham o coração para a situação A, para a situação B. Você não tem gestão emocional, você não domina suas emoções, você não domina seu coração. O capítulo fecha o seguinte: sede então perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Aí vem o questionamento, mas quem é perfeito? Na verdade, isso é uma tradução na nossa Bíblia, na João Ferreira de Almeida, que traz essa tradução, porque a palavra aqui no grego é teleios, e teleios aqui não é perfeito, é completo, amadurecido. Deus usa situações como estas, de pessoas que nos perseguem, que nos maltratam, que nos caluniam, que falam mal de nós, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa paciência, para trabalhar a nossa perseverança, para trabalhar o nosso entendimento do reino, para nós mergulharmos no coração de Deus e para darmos testemunho de que estas situações não nos governam. Nós somos governados pelo Espírito de Deus. Nós não somos governados pelas nossas emoções. Nós não lidamos com o que os nossos olhos veem. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, você só entra no nível da maturidade no reino se você se coloca acima destas circunstâncias. Se você se coloca acima desta situação. Se você se coloca acima desse nível, onde está a maioria absoluta da sociedade? Se você é cidadão do reino, você está acima desta posição. Você alcançou a maturidade cristã. Você se aproxima da estatura do varão perfeito citado pelo apóstolo Paulo. Essa é a minha oração. Essa é a minha súplica. Esse é o meu entendimento, a fim de que você possa ser guardado no Senhor e para que vivamos estes princípios em nossas vidas. Vamos orar. Pai, eu te louvo por esta noite, pela oportunidade de estar com os teus filhos que nos assistem, em sua casa, no seu trabalho, no seu carro.
Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, que o Senhor derrame sobre eles o teu Espírito e que o Senhor nos dê maturidade e entendimento para vivermos estes princípios, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Abre os olhos do nosso coração para compreendermos as tuas verdades e vivermos em consonância com o teu evangelho. Queremos de fato e de direito sermos cidadão do reino, cidadão dos céus e vivermos conforme o teu propósito. Assim nós te oramos e por fé te agradecemos, porque oramos no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Você vai ficar com a nossa programação, as nossas informações, dos nossos cultos, das nossas atividades, como também você é convidado a semear na casa de Deus, entregar a sua semente, uma semente que honre a sua gratidão por tudo aquilo que Deus tem te feito, por tudo aquilo que Deus tem te dado. Também, da mesma sorte, você que enfrenta dificuldades, nós queremos te ajudar. Entre em contato conosco, será um grande prazer poder lhe servir na sua necessidade. Lembrando que no nosso domingo, nós temos as nossas celebrações às 10 horas da manhã, que é presencial e online, onde nós transmitimos a nossa celebração. A todos que desejam nos acessar pelo Facebook, na página da Igreja Vida, essa página que você está nos assistindo, ou pelo YouTube, na Rede Influência, que também você nos acessa nesta quinta-feira. E nós temos a celebração às 16 horas e também às 17h30, onde também é transmitida. Nós suspendemos a inscrição para os cultos, porque com a nova determinação do gestor municipal, nós ampliamos o número de cadeiras, considerando que não abrimos mão do distanciamento social, dos cumprimentos, nós estamos afastados, usando máscaras, o álcool gel na entrada da igreja e tomando todos os cuidados necessários para evitarmos o contágio coletivo do coronavírus e qualquer outra contaminação que porventura possa se oportunizar em momentos de fragilidade como este. Tomando os devidos cuidados, nós temos então atendido a nossa congregação e você que ainda não retornou a convivência à nossa congregação, você é chamado para fazer isso nesse tempo, tá bom? Fique aí com a nossa programação, mas eu já encerro dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu precioso rosto e te dê sua paz. Deus te abençoe, grande beijo no seu lindo coração, uma excelente noite, graça e paz. Se você está enfermo, angustiado, triste, abatido ou mesmo em desespero, não lute sozinho. Estamos aqui para te ajudar. Ligue para nós. Disque Oração 639-9293-9373. Há alguém pronto para orar por você. Igreja Vida, uma família para pertencer. A melhor oração é amar.
Queremos estar ao seu lado na sua necessidade. Se você precisa de uma cesta básica, entre em contato com o Ministério Diaconal através do WhatsApp 63 99999 9155. Lhe socorrer em sua necessidade não é favor, é dever cristão. Igreja Vida, uma família para pertencer.